Este é o Conversas Cruzadas, aqui na TV Com, eleições 2010, já temos aqui algumas manifestações. O José Mendonça, no Jardim Atlântico, Hugo, ele diz o seguinte: já que o eleitor é obrigado a votar, por que não colocar na urna a tecla nulo, caso ele queira anular o voto, caso ele não queira votar em ninguém? É a pergunta do José Mendonça. Olha, a urna eletrônica, ela é na verdade, ela se tornou um projeto de Estado, do Estado brasileiro, referência mundial em termos de eleição. E, na verdade, essas concepções de desenho da urna eletrônica, elas estão todas voltadas à motivação do eleitor no exercício da sua cidadania. O voto nulo na urna eletrônica, ele na verdade, ele é produzido quando o eleitor digita um número inexistente e acaba confirmando. Mas, nesse sentido, nós nunca saberemos se houve um erro, efetivamente, do eleitor ou se ele quis produzir o voto. Pois é, mas nesse caso, se ele confirma, aparece, quando ele bota um número inexistente, aparece ali candidato inexistente, um número inexistente. Mas, eventualmente, numa distração dele, ele pode confirmar novamente e aí validar aquele voto nulo. Agora, o voto nulo computado, né? Como nulo, independentemente da intenção ou do erro. Independente se é um erro ou se é uma intenção do eleitor de votar nulo, é um voto nulo. Agora, a Justiça Eleitoral, ela se preocupa, como nós estávamos debatendo no início, com essa aproximação com o eleitor para que ele exerça a plenitude da sua cidadania. O voto nulo, que é na doutrina considerado voto apolítico, ele, na verdade, a única coisa que ocorre é que, por exemplo, na eleição proporcional, ele diminui o número de votos válidos e, portanto, ele faz alterar o quociente eleitoral e o quociente partidário, que são cálculos que são feitos para o número de lugares a preencher na Câmara de Deputados e nas Assembleias Legislativas, assim como nas câmaras municipais. O TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, já afirmou o entendimento no sentido de que o voto apolítico, ele não tem o condão ele não tem a força de anular uma eleição. Porque até circulou e-mail na internet e tal, que é uma tremenda bobagem essa história de que mais de 50% dos votos nulos. O que anula uma eleição é irregularidade, é compra de votos, são fraudes. São fraudes. Que a Justiça Eleitoral tenta coibir ao máximo, porque esse também é um dos deveres constitucionais dela, um dos deveres institucionais da própria instituição, tratar de um processo com lisura, com ética e com transparência. Aliás, essa é a nossa missão, né? Agora, a Justiça Eleitoral, ela na verdade, não tem um propósito de debater necessariamente o voto obrigatório, o voto facultativo e o voto nulo. Ela tem o propósito de trabalhar a conscientização política do eleitor, fazê-lo exercer a sua soberania. Atualmente, a Constituição impõe que o voto, por exemplo, seja obrigatório. E é por isso até que muitos eleitores se insurgem de ter essa obrigação de comparecer às urnas e acabam sendo estimulados por essa corrente do voto nulo. Mas, sendo obrigatório ou sendo facultativo, vamos supor uma alteração constitucional por parte do legislador, a nossa missão continuará sendo a mesma, educar para a cidadania. Perfeito. O senhor tem escutado muito dos jovens de, vou anular o voto ou não? Perfeito. Como a gente falou anteriormente, os alunos que têm consciência política, mesmo, como a gente falou, descontentes com a situação política em alguns aspectos, principalmente a juventude em relação a corrupção, mas eles percebem a importância de eles votarem e de eles poderem, né, na medida do possível, fazer a diferença. Então, a pessoa, o jovem consciente, o adulto consciente, que a gente trabalha também com a educação de adultos, né, no Instituto, através do programa Proeja, eles querem votar e eles percebem a importância. Né? Agora, o que eles colocam, o que eles trazem é justamente isso, que eles percebem que uma boa parte das pessoas não se interessam pela política, votam de qualquer jeito, não se atém à importância dos partidos políticos, que eu acho que é uma coisa importante, Renato e companheiros, porque se a gente for observar, nós fizemos uma determinada vez um levantamento, em quem você votou e, de fato, se essa pessoa foi eleita.
que nas composições entre os partidos e as forças que movimentam a política, você vota no fulano A, B ou C, mas esse voto ele acaba dentro da legenda do partido ou da coligação, elegendo o cidadão XYZ. Então, nós temos todo esse movimento dentro da política que é difícil para o cidadão, como você falou anteriormente, se apertar 25 teclas não é fácil, mas também nesse emaranhado de partidos políticos, de candidatos, você discernir, votar, saber quem é ficha limpa, quem é ficha suja, não é das tarefas mais fáceis, né? Mas, com certeza, o que faz melhorar esse nível de participação política é o debate, é a participação, porque, já que nós estamos falando de dados, né, saiu recentemente que 80% da população brasileira não participa de associação de moradores, de partidos políticos, de movimento estudantil. Então, quer dizer, o nível de consciência política deixa a desejar. E depois, numa hora de transferir a questão do voto, da escolha do candidato, então nós temos... Mas bem aí, lembrado, Renato, né? Aí há um compromisso. Esse é o problema crucial, eu acho, no Brasil. É a falta de compromisso de quem tem consciência política em se engajar em movimentos de conscientização política. De todos os níveis, professor. Eu estou Sem falando até os pais não frequentam as reuniões escolares dos seus filhos. Aquele discurso que a elite é que se omite e tal, ele não é verdadeiro. Há uma omissão escandalosa da sociedade brasileira com relação à participação comunitária. É verdade. E isso é assustador. Pensar coletivo, né? É difícil você encontrar isso, e essa consciência, pensar no interesse público. Só que, desculpa, Safortes, perdão, mas só para aproveitar, eu quero elogiar assim com sinceridade este manual, e vou olhar aqui, puxar a brasa para o meu lado, principalmente nos primeiros itens, democracia que está explicada com clareza, soberania popular, Renato, permita-me só dizer, está muito bem explicado, e aí plebiscito e referendo, iniciativa popular, ou seja, os mecanismos de realização efetiva da democracia, e eleição direta, universal, periódica e secreta. Né? Estes são mecanismos sem os quais tu não podes nem começar a conversar a respeito de democracia. Estão explicados em linguagem extremamente didática aqui, além de uma explicação muito bem feita sobre partidos políticos. Então, volto a fazer o meu elogio. Eu estive lá, trabalhei na Justiça Eleitoral como juiz eleitoral, o corpo de funcionários da Justiça Eleitoral catarinense testemunhei de alta qualidade. E aqui está um produto de alta qualidade. O que está faltando? Disseminar isso aqui, a cidadania ativa, que é aquela que dissemina a consciência jurídica e a consciência política. Isso está faltando. Se me permite, eu vou apenas para informar, desculpe o promotor, esse manual está disponível, esse guia do eleitor está disponível em todas as zonas eleitorais, nas 102 zonas eleitorais do Estado, de tal forma que os eleitores, quando chegam a uma zona eleitoral, eles podem obter um manual desse. Há um cartaz, inclusive um chamamento. Internet também não? Na internet também, para fazer um download em PDF. Há um cartaz nas zonas eleitorais com um chamamento, exerça a sua cidadania, eleitor exerça a sua cidadania, leve seu manual. Ok, registro. Só me permite uma rápida abordagem, com todo respeito ao posicionamento do telespectador com relação à omissão, seria para mim, né, seria uma omissão. Se a insatisfação, o descontentamento desse telespectador é grande, eu acho que aí está o momento, inclusive, abordado pelo professor Pazzo aqui, o exercício da cidadania plena, de afastar essas pessoas que o deixam descontente, que insatisfeito com a política. A omissão leva exatamente a isso, a mantença dessas pessoas que o deixam insatisfeito, descontente com a classe política, não é? Então, essa é a importância do voto, o significado do voto, né? Então, eu sugiro ao telespectador que faça uma reflexão, né? E, a propósito, o Ministério Público, dia 21 desse mês, irá às ruas também com uma campanha, né? Exatamente para conscientizar o eleitor, para estabelecer o mínimo de reflexão exatamente sobre essa conduta omissiva. Nós não podemos... Mas dá para entender também, promotor, pelo seguinte, né? É que o eleitor e a sociedade estão enojados com os escândalos, né? É parlamentar com um palácio de 25 milhões de reais. Quer dizer, são vidas incompatíveis com o salário que esses homens públicos recebem. São padrões de vida incompatíveis
que esses homens recebem. Por exemplo, por que uma campanha custa muito mais do que o salário somado de 4 anos de mandato? Onde é que está a explicação para isso? É altruísmo? É vontade de fazer bem ao país? Aí quando a gente se depara também, promotor, por exemplo, os grandes grupos econômicos do Brasil, estamos falando das grandes empreiteiras, dos grandes bancos, financiam os 2 candidatos com maior potencial de vitória. Por quê? Com medo de retaliação? Quer dizer, o sistema está cheio de imperfeições, né? O professor Pazzo pode confirmar. Eu acho que, no mesmo modo, em outros países envolvidos, funciona assim também. Também. Os grandes conglomerados econômicos que apoiam grandes candidatos. Há pouco tempo nós tínhamos o presidente da República, o presidente dos Estados Unidos, apoiado pelo setor petroleiro. Então, isso também, em qualquer lugar do mundo, ou quase todas as democracias desenvolvidas, funciona assim. Mas quando acontece um escândalo, quando um político, um ministro na Alemanha, aconteceu recentemente... É fatal. É flagrado comprando ou usando, alugando fita pornográfica, enfim, com dinheiro público... Ele cai na hora, ele cai de vergonha. E quem o nomeou cai também. Cai também na hora. É que acontece, só que a consequência nesses países é diferente e imediata. Quando aparece, aí entra para o setor, para o ambiente jurídico, que é a área, a especialidade dos senhores, quando acontece uma fraude em bolsas de valores, como aconteceu com a Nasdaq, né, recentemente nos Estados Unidos, um dos homens mais ricos dos Estados Unidos, o cara é condenado em 6 meses e perde toda a fortuna, imediatamente. E hoje aqui nós temos procrastinações... A grande questão no Brasil é a impunidade. A impunidade, e né? não só nesse campo, né? Não só no campo político, mas principalmente no campo político. O que desacredita o eleitor é a impunidade. Né? E essa impunidade é fruto de um tipo de cultura jurídico-política que deixa a desejar. Nós temos que evoluir muito nisso. Mas eu confio no Brasil. Eu acho que nós vamos crescer e vamos ter consciência jurídica, ter consciência política. Só com o fortalecimento da educação, né? É aí que está. Temos que investir mais na educação, porque a grande deficiência é o baixo índice de investimento na educação. Sem dúvida. Como todos fizeram pós-guerra. Todos os que estão bem fizeram isso. Né? Mas só uma parte, por gentileza, professor Pazzo. Se nós mantivermos essa situação jurídica que o país vive, político-jurídica que o país vive, nós teremos as mesmas leis que temos hoje, que nos impede de buscar a tutela jurisdicional e poder punir. Mas nós já evoluímos muito, desde o advento da Lei 7.847, né, que trata a ação civil pública, que começou a tutelar direitos difusos, coletivos, individuais e homogêneos. Houve um avanço, veio a Constituição da República em 88, o Código de Defesa do Consumidor trouxe a inversão do ônus da prova, um instituto jurídico extremamente importante. Quem sabe a gente elege um político que estabeleça a inversão do ônus da prova, por exemplo, a um agente público supostamente ímprobo, não é? Então, ele vai ter que provar que ele é probo, certo? Suponhamos uma proposição, uma ideia, não é? Quem sabe não votamos um político que venha com uma proposta dessa. Inverteu o ônus da prova, como o senhor falou, existe político com castelo, então ele vai provar de onde é que veio esse dinheiro para construir o castelo. Né? Se foi como agente público, ou se foi com trabalho da iniciativa privada, enfim. Não é? Então, se nós mantivermos esse caso... Um imenso avanço em 88 com a autonomia do Ministério Público. Sem dúvida. Foi um Ministério Público. A gente que advoga, e eu advoguei antes e depois, há uma grande, e me ocupei estudando isso, há uma grande diferença. Nós temos um Ministério Público probo, que é eficiente, né? E independente. Né? E aí tivemos um grande avanço com relação à identificação da imoralidade. Mas a impunidade ainda está numa taxa elevada demais. Antes de 88, infelizmente. Professor, era processar ladrão de galinha. Sim. Eu me recordo, pegava processo criminal. Fulano roubou lá no supermercado uma barra de chocolate. Hoje, absolutamente... Há uma evolução, Renato. Cresceram, como cresceram de outros entes, né? Então, eu sou otimista também, professor Pazzo. Eu acho que nós temos que participar. Mas há uma necessidade... Se esse desânimo tomar conta de todo mundo, nós vamos manter o estado de coisa que nós vivemos. Eu preciso chamar um intervalo comercial. É óbvio que o Ministério Público está mais atuante em função
da mudança da legislação, da nova Constituição de 88, mas é verdade também que as coisas se arrastam, né? Não por culpa, é óbvio, do Ministério Público, mas em função do sistema E que está inserido, né? política. Claro, aí políticos se escondem através de cargos eletivos para terem o escudo do foro privilegiado, e assim a coisa vai também, né? Que também já não está mais tão extenso, Renato. Pois é. Nós temos Já algumas está mudando. evoluções. Por quê? A pressão Da da sociedade, população, né? da sociedade. Exatamente. Ok. Eu peço para esse nosso telespectador que pondera a respeito do voto nulo, é que ele reflita a respeito do poder que ele tem nas mãos dele. Sim, perfeito. Ele tem muito mais poder do que ele pensa. Nós vamos para o intervalo, daqui a pouco tem outras perguntas de vocês. Até já.